Bom, boa tarde a todos. É mais do que um prazer estar aqui, acompanhar esse evento que vem crescendo e, enfim, o trabalho que está sendo feito aqui. Todos os outros colegas que estão trazendo conteúdo de primeira. Eu vou, antes de começar com o conteúdo, eu vou contextualizar um pouco. Abu Dhabi não é Dubai, tá? Isso é uma confusão que normalmente as pessoas fazem de uma forma assim muito carinhosa. Dubai é o primo festeiro, quando que Abu Dhabi é a parte, vamos chamar assim, que traz ali a solidez para a família, a solidez para os Emirados Árabes. De uma forma bem rápida, né? Só para a gente ter um pouco de noção aí da dimensão do que é essa cidadezinha. Uma cidadezinha pequenininha, mas aí um pouquinho maior que o estado da Paraíba. Então, territorialmente comparado ao Brasil, é nada, né? Tem aí um PIB que só perde para o estado de São Paulo. Então a gente começa a entender como que num território pequeno se gera tanta riqueza. E, né, Abu Dhabi não é só conhecido também por as suas atrações, como o Parque da Ferrari, o circuito de Fórmula 1, que é aí um dos mais prestigiados. Aí quem gosta de carro aí sabe que Abu Dhabi entrou com força total nesse quesito, investindo muito dinheiro. O único lugar que tem o Museu do Louvre fora a França. Então por aí vocês começam a entender o grau de acesso, o grau de poder político dessa cidade, tá? E também é conhecida pelos principais fundos de investimento do mundo. Se a gente pegar o Abu Dhabi Investment Authority, a gente está falando de um total aí de 1,19 trilhão de dólares. Isso é muito dinheiro, isso só investido, tá? Então a gente começa a imaginar o tamanho da riqueza de uma cidade dessa, de um emirado desse. Fundo Mubadala. Quem assistiu aqui aquela série na Apple TV chamada We Crash, que conta a história da WeWork? Tem uma cena lá que depois que o cara da SoftBank cansa de falar com o CEO da WeWork, ele vai falar com o dono do fundo, que é um dos gestores do fundo Mubadala, tá? Então, é um fundo que faz investimento em fundos, tá? E o terceiro aí, o ADQ, quem aí já ouviu falar no aeroporto de Heathrow, o aeroporto mais movimentado do planeta, é sob a gestão desse fundo. Então, por aí a gente começa a entender o nível de poder, investimento e a capacidade de materialização perdão, dessa cidade. E aí a gente começa a entender que, com todo esse visão de negócio, com todo esse poder econômico, com todo esse poder estratégico político, hoje você percebe que as grandes negociações são realizadas em territórios neutros, e tem acontecido muito delas nos Emirados Árabes, aonde isso é uma notícia que oficial do governo, que eles vão transformar o governo em AI native até o ano que vem. E esses caras assim, não tem, não dá. Tem, eu quero, eu vou fazer, tem propósito, faça. Criaram uma empresa só para investir em IA, semicondutores, infraestrutura, data center, as novas tecnologias de data center no espaço. Criaram uma agência espacial só para fazer esse tipo de trabalho. Então, se imaginar que um país que foi construído em 50 anos, em 1972 foi fundado os Emirados Árabes, era só deserto. Os caras se transformaram numa potência econômica, financeira, estratégica, política em 50 anos. Então dá para ver
como eu falei na palestra do ano passado, isso aqui já é um drive, não é mais um sinal de tendência. E fundaram a primeira universidade focada 100% em formação de profissionais na área de ciências de dados e inteligência artificial. Então isso mostra que, além de investirem, eles estão formando profissionais. Então eles vão criar talentos, vão atrair gente do mundo todo, tá? E aí aonde entra o caso de uso de como usar a inteligência artificial e dados para aumentar a eficiência, controle de operações de campo, reduzir riscos, diminuir a dependência de estruturas de mão de obra em escala territorial. A gente não está falando de uma fazenda, a gente não está falando de um bairro, a gente está falando de um território de escala de país. Tá? Solução. Naturalmente, implementar sensoriamento remoto, e aí imagens de satélite. Tá? Imagem é uma forma figurativa aí da gente falar de sensoriamento remoto, porque satélite não tira foto. E aí, no final, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Para controlar mais de 3.000 profissionais só dedicados a cuidar de áreas de floresta. Mas, como assim áreas de floresta no deserto? Pela sua cara, eu estou vendo que é uma informação muito, esquisita. Quando se fundou os Emirados Árabes, começou a se investir muito dinheiro em plantação de florestas. Eles começaram a trazer espécies do mundo inteiro para ver o que vingava ali. Por quê? Quando você tem um ecossistema saudável, você consegue ter a prosperidade do seu povo. Então, o Shir Zayed, que foi o rei o fundador dos Emirados Árabes, já tinha essa visão. Então, ele sabia que, criando um ecossistema saudável, o povo dele prosperaria. Bom, eu vou trazer um vídeo aqui para demonstrar como hoje essa tecnologia funciona, e a partir daí eu vou explicar em highlights as principais partes. O vídeo vai ficar para um outro momento. Felizmente aí tem alguns prints para explicar o que a gente ia ver no vídeo de forma dinâmica, mas cada uma dessas demarcações são áreas onde foram desenvolvidos projetos ou de armazenamento de água ou de plantio de florestas. Então, tem aí a delimitação territorial. Vocês conseguem perceber que está espalhado pelo país como um todo. Para cada um deles, existe um polígono que determina o limite territorial, e desse polígono a gente faz extração dos dados de satélite. Tá? Dados de satélite, aí eu falo dos dados crus, não falo de imagem fotográfica. É análise hiperespectral. Análise hiperespectral que permite com que a gente faça uma imagem fotográfica, que aí é a combinação das faixas de cor azul, verde e vermelho, do mesmo jeito que é um monitor. E aí em cima disso, essa análise espectral, a IA ela começa a trazer uma inteligência estratégica. Eu consigo ver aonde que eu tenho estresse hídrico, aonde que eu tenho deficiência na saúde da planta, e a própria inteligência artificial já me dá o direcionamento aonde que eu tenho que aplicar mais irrigação, aonde que eu tenho que aplicar fertilizante, aonde está tendo estresse hídrico, aonde está tendo erosão no solo. Então, um trabalho que antes levaria aí dias, semanas, meses talvez, a IA faz isso a cada 2 dias. Que a cada 2 dias, 2, 3 dias, a gente tem uma imagem nova de satélite. A gente tem uma captura de dados nova de satélite. E isso permite com que a gente cruze dados meteorológicos
e gere tendências para aquele território. Então, para uma escala de país, aonde eu tenho, onde eu não tenho recurso natural à minha disposição, a água é 100% dessalinizada. Então, a água que é usada para a irrigação das áreas de florestas, ela é a mesma água que é distribuída para hotel, a mesma água que é distribuída para consumo. Então, enquanto aqui muita gente ainda escova o dente com a torneira aberta, lá vale ouro, literalmente, a água, assim como a vegetação. Então, eles estão usando do poder analítico da inteligência artificial para trazer uma eficiência que seria basicamente impossível ser realizada com análise humana. Como é que você coloca humanos para fazer uma análise complexa desse grau numa escala territorial de um país? Praticamente impossível. E aí, em cima disso, existe ainda a camada de dados em tempo real, que eles controlam quais ativos estão sendo inventariados, quem está inventariando, aonde cada membro de cada equipe está em campo. Então, se eu tenho um problema de irrigação, eu consigo, com um sistema de georreferenciamento, saber quem eu tenho que mandar da minha equipe, que é especializado em manutenção em mecanismos de irrigação, com uma rota 100% otimizada. Então, um reparo ou um trabalho de campo que levaria ali semanas, meses para ser concluído, ser planejado, hoje é feito em horas. E aí fica um pouquinho da mensagem, né? A gente consegue usar da IA e de dados para transformar até um ecossistema tão sensível quanto é o deserto. Eu não sei quantas pessoas tiveram já a oportunidade de experienciar o deserto no calor, no verão, e o deserto no inverno. O deserto tem inverno? Tem. E é terrivelmente frio. É um frio, assim, pega no osso, é muito diferente. Então, aonde você tem um clima, uma natureza tão severa, tão difícil de lidar, IA e dados estão ajudando a transformar esse tipo de ecossistema. E detalhe, que eu ouvia hoje aqui em algumas palestras, sobre o retorno da contratação de pessoas que não estão, as grandes empresas não mais estão usando somente IA, e aqui vale do mesmo princípio. A inteligência artificial, dados de satélites, eles não substituem o trabalho de campo. Tá? O trabalho humano, ele ainda é fundamental em várias áreas. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, um caso prático. Obrigado.